Olá, boa tarde. Estamos em continuidade do nosso workshop. No terceiro dia, nós vamos abordar o tema hoje de tributos e tecnologia. Nós esperamos que nós estejamos contribuindo com seu conhecimento, ampliando as informações que você tem a respeito dos pilares para uma boa gestão organizacional. Bom, falando de tributos, antes da gente introduzir o tema, eu gostaria de chamar o Ramon para se apresentar para quem ainda não conhece, para que você conheça melhor as especialidades, conheça melhor o Ramon, conheça melhor o que ele faz e que a gente possa introduzi-lo aqui na conversa de tributos. Olá, eu sou o Ramon, sou especialista em gestão financeira e recuperação empresarial. Sou formado em contabilidade, gestão de tributos e controladoria e estou aqui para tentar explanar um pouquinho para vocês o que a gente conhece de tributos e tecnologia. Bom, Ramon, falando de tributos, num país que a carga tributária representa a maioria do capital de um empresário, né, investido por um empresário aqui no país, o que afinal de contas é tributos? Na verdade, aqui no Brasil a gente tem uma gama muito complexa de carga tributária, são impostos, né? Conforme o próprio nome já diz, é uma coisa imposta para financiar a administração do país. Então nós separamos essa carga tributária em três vertentes: impostos, taxas e contribuições. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles, de tal forma que dê um entendimento de que uma gestão consciente e perfeita de tributos te traz um retorno tanto financeiro quanto em desperdício de dinheiro, porque o mais complicado no tributo é o risco dele. Sim. E no caso de tributos especificamente, né? Porque nós falamos aqui que tem taxas e contribuições. Nós vamos focar hoje na questão tributária, né? Tributos. Sim. Hoje o empresário ele paga, todos os empresários, a pessoa física, nós pagamos impostos sobre receitas, pagamos impostos sobre lucro, sobre rendimento, sobre folha de pagamento, sobre transferência de bens. Tem uma série de tributos. A vida do brasileiro, do cidadão, na verdade, é pagar tributos, e isso não é algo que pode ser escolhido. Como o Ramon disse, ele é imposto, e se é imposto é obrigatório. Então, considerando esse fato, falando de tributos que envolvem a receita das organizações, quais são os impostos existentes hoje? Na verdade, assim, dependendo do modelo tributário escolhido para cada segmento empresarial, você tem um tipo de imposto e forma de tributação. Uhum. Aqui no Brasil, nós separamos isso por três faixas, que é o Simples Nacional, né, a princípio, o lucro presumido e o lucro real. Então, no Simples Nacional também se adequa o MEI, que é uma atividade nova do governo para estar tornando a pessoa economicamente ativa. Então, esse MEI você tem até R$81 mil anual para estar sendo tributado. O Simples Nacional você vai de 4 milhões anual. O presumido 78 milhões anual, e o lucro real você apura esse imposto conforme o faturamento da empresa. Então, você fica imaginando que num país onde a parte tributária ela é muito complexa, então a gente vai dar uma passada, porque cada um tem sua nuance, tem sua especificação e tem a sua conformidade. Sim. E só citando, nesse âmbito, nós temos tributos federais, estaduais e municipais. Algumas coisas você consegue fazer quanto à federação, algumas coisas você consegue fazer quanto a estado e a município. Sim. Tá? A combinação desses impostos vai depender justamente do segmento da empresa. Sim, certo? da opção tributária da empresa. Então vamos imaginar, uma empresa de serviço hoje, ela está sujeita desde o Simples Nacional. Sim. Até... Porque é um pouco específico. O Simples Nacional ela tem 5 tipos de tabelas, aonde
cada tipo de serviço você enquadra numa especificidade de percentual em cima do faturamento, que você parte desde 3% em cima do faturamento a 22% em cima do faturamento. No presumido, dependendo da empresa de serviço ou indústria, também você gira em torno de aproximadamente entre 12% e 18%, chega a 30% na base do faturamento. Então isso representa que um terço da sua produção, ela acaba ficando retida para impostos e tributos. Então você saber trabalhar isso de forma adequada e você usar isso de uma forma que você diminui o risco, você melhora a lucratividade e a rentabilidade da empresa após os impostos. Aqui no Brasil nós temos uma impressão de insegurança constante quando a gente fala de tributos, né? O empresário sempre tem aquela pulga atrás da orelha, sempre fica pensando, poxa, eu posso estar perdendo o meu investimento a qualquer momento porque eu não sei se o tributo que eu estou recolhendo está correto. Né? E muitas vezes tem o desdobramento dessa sensação, que é justamente ou você optar por sonegar tributos, achar que consegue dar um jeitinho, fazer uma meia nota, não pagar a carga tributária completa, vai trazer algum benefício para o negócio. E do outro lado, você tem empresários que pagam excessivas cargas tributárias para não correr o risco de não pagar tributos. Então, dentro desse cenário, o aconselhamento sempre é a respeito da elisão fiscal, né? Sim, porque explica um pouquinho mais esse conceito. Eu dentro da minha experiência, eu acredito que a partir do momento que você sabe a que mar você vai navegar, aonde você vai introduzir sua empresa dentro do seu negócio, em qual opção tributária ela vai estar recorrente, você tendo um bom profissional do qual sabe do que está fazendo, sabe quais são os riscos tributários que você está correndo. Por que a gente fala risco tributário? A legislação no Brasil, ela muda conforme a tendência, conforme o que está ocorrendo, conforme o que pesa muito são penalizações, sabe? 50% da despesa tributária é penalização por serviço mal executado. Então, você tendo um bom profissional, uma pessoa que entende do assunto, uma pessoa que diminui o contencioso jurídico dentro da sua empresa, ela vai te deixar de gerar despesa e você sabe que o lucro que você teve ali, ele é sólido. Não adianta você, de repente, achar que no mundo tecnológico que nós temos hoje, que tem o cruzamento de todas as informações, você achar que você vai fazer um serviço mal executado, que aquilo não vai ser glosado futuramente por uma fiscalização ou por até mesmo alguma legislação vigente no momento que não foi atendida. Então é muito importante o profissional da área contábil, jurídica, o tributarista estar sempre se atualizando mensalmente, porque a partir do momento que você não atende a legislação vigente específica do município, do estado e da federação, você corre um contencioso muito representativo dependendo do tamanho do seu negócio. Verdade. Isso não tem tamanho de empresa, né? O risco é para todos os tamanhos de empresário. Então, às vezes, na simplicidade da abertura do MEI, as pessoas acreditam que eu não vou pagar o tributo e está tudo bem, depois vai prescrever, não tem obrigação acessória para entregar. Você sabe que você acabou de colocar uma situação que diz a prescrição. A prescrição em lei, ela diz que após 5 anos o tributo ou o contencioso está prescrito. Mas se a federação, o estado, o município te notificar aos 4 anos e 11 meses, aí fica por mais 5 anos e assim por diante. Então a prescrição, ela existe, mas efetivamente, conforme a coisa vai acontecendo, conforme a vida empresarial vai acontecendo, ela pode se arrastar por 20, 25 anos, 30. Então, eu conheço alguns casos de empresas que não foram fechadas adequadamente, não tiveram suas obrigações acessórias entregues adequadamente,
não teve a sua manutenção adequada, gerou um contencioso para o empresário administrativo dentro da junta comercial muito grande. Então a pessoa acha que fechou a empresa, que está bem, que não vai precisar fazer mais nada e recebe uma notificação com multas, juros, enfim, porque não é só em cima do faturamento que tem o contencioso. Todas as obrigações acessórias são obrigatórias, os cruzamentos são obrigatórios. E se você não entrega, você tem muito problema monetário. Sim. Então, assim, a questão da prescrição, contar com a prescrição é praticamente nulo. Não existe. É 1 em 1 milhão, eu acredito. Sim. Então, tecnicamente, ou você é um bom contador e sabe fazer as obrigações, sabe dos riscos que está exposto e se faz as prevenções em relação a isso, que é a entrega de obrigações e recolhimento de tributos, ou então você contrata um bom profissional. Então, a gente passa de novo naquele assunto dito já nos 2 primeiros dias. Uma contabilidade bem registrada, o tributo bem apurado, as obrigações acessórias entregues, de fato, abre portas para o negócio. Eu acredito que assim, ela consolida o negócio, porque não basta você ter uma boa ideia, você tem que estar atento no mercado, você tem que consolidar seu negócio, porque você acaba trabalhando anos e de repente por conta de um mau profissional você perde toda a liquidez ou todo o investimento de tempo, dinheiro que você teve ali. Então eu penso que um bom profissional, sabendo acompanhar, você tendo efetividade, acompanhamento, relatórios, você te deixa mais tranquilo para você tocar o seu negócio. Sim. Então, a gente toca no segundo ponto aí, passando da primeira etapa, que é ter uma contabilidade correta, bem registrada, a gente aposta que os bons profissionais tragam também as oportunidades tributárias. Sim. Uma vez que o risco está coberto, a gente tem um segundo avanço na gestão tributária eficiente. Sim. Que é galgar os benefícios fiscais existentes. Afinal de contas, a malha tributária brasileira não é composta apenas de risco, multas, penalidades. Na verdade, ela atrai alguns segmentos, algumas empresas que já estão com a sua contabilidade em dia para fontes de carga tributária reduzida. Então, quais as cargas tributárias que nós temos hoje de maneira reduzida? Quais os programas que nós temos? Na verdade, assim, dentro do meu conhecimento, que já vem de algum tempo, a população, os empresários têm que perceber que o governo tem algumas ferramentas dos quais, conforme vão aparecendo as necessidades, eles dão alguns incentivos e benefícios. Então, assim, você tem que estar muito atento, mesmo para quando você não quer correr o risco de ser multado, ter algum contencioso jurídico fazendo alguma coisa de errado, ao mesmo tempo você tem que ter alguém observando as possibilidades, incentivos e benefícios. Vou dar um exemplo que eu já trabalhei numa empresa que fazia distribuição de preservativo nos anos 90 e como a taxa de HIV na época era muito alta, o Estado decidiu isentar todas as empresas que vendiam preservativo do ICMS. Isso reduziu o valor e massificou. A gente sabe também que o governo, alguns anos atrás, deu incentivos para a indústria automobilística. A partir do momento que ele tirou os incentivos, nós sabemos que nessa semana a Ford não vai estar mais presente no Brasil. Então você tem que entender que uma empresa enorme, ela se beneficia e toma decisões estratégicas referente a benefícios e incentivos. Nós temos algumas leis que te dão benefícios, que são a Lei Rouanet, a Lei de Tecnologia, a Lei do Bem, e você tem alguns incentivadores, né? Benefícios e incentivos, que é o PROAC, que é, enfim, temos várias outras formas que estão prescritas em leis que você pode estar usando dentro da sua empresa. Mas aí vem o contraponto. Para que você faça a utilização disso, você tem que ter uma contabilidade confiável, uma assessoria tributária confiável para que você possa fazer isso de forma adequada ao seu negócio.
porque caso contrário, o que poderia virar um benefício vira uma dor de cabeça. Aí você acha que está tudo bem e isso, depois de 5 anos, é glosado. No caso de benefícios, a gente pode entender que eles são concedidos para fomentar alguma ação do governo. Sim, sim. Então a gente tem a seguinte situação: quando eu falo tecnologia, o governo ele quer investir em tecnologia, então por isso ele reduz a carga tributária de empresas tecnológicas. Sim. Quando ele quer fomentar, vamos supor, o controle de natalidade, prevenção de doenças, ele reduz a carga tributária dos preservativos e todos os correlatos. A gente fica imaginando como é que funciona. Na verdade, ele tem um gatilho de tributos que é o máximo, então dependendo da necessidade, que pode ser diversas coisas, vamos pensar em commodity, se teve pouca produção de soja, ele consegue equilibrar imposto de importação, ele consegue equilibrar o peso do tributo à demanda necessária da nação. Então, pensando assim, se você não tiver um profissional antenado, que se preocupa em tudo que está acontecendo, você acaba não tendo utilidade dos benefícios que estão aí para todo mundo, mas poucas pessoas estão aptas a se beneficiar disso. Então é muito, muito importante ter uma contabilidade confiável, você usar a lei a seu favor e tentar fazer de tudo para que você capte o melhor nível de benefício possível para reduzir a sua carga tributária. Sim. Então, nesse caso, também tem a contrapartida, né? À medida que o benefício é concedido, as leis estão aí, é legal, está previsto em lei, não tem problema algum. Porém, as contrapartidas exigidas pelo governo de enquadramento do segmento, do enquadramento adequado do seu produto, das contrapartidas de contratação ou o que quer que esteja atrelado àquele benefício, tem que também ser prestado conta para o governo. Sim, sim. Toda a prestação de conta é analisada após a barganha, né? Vamos dizer assim, você faz uma barganha com o governo. Vamos dar um exemplo hipotético. Eu tenho 18% de ICMS para pagar em movimentação do Estado. Aí você está barganhando uma isenção daquele ICMS. Sim. E aí ele vai ver se aquilo é verdade, se você realmente tem direito e não vai estar te cobrando aquele ICMS. Mas tem todo um processo de iniciação, de solicitação de isenção, a veracidade da isenção e realmente o efetivo da isenção. Caso você erre em algum momento desse processo, aquilo é cobrado com multa e juros de você. Retroativamente do início da isenção. Então você acaba pensando assim, uma coisa que você ia ter um benefício de 18%, você acaba ganhando um presente horrível de 20% em cima desses 18% e você vai acabar devendo muito mais do que devia. Você está esperando uma isenção, você vai receber uma penalidade. Uma penalidade. No final das contas, é isso que acaba acontecendo. Isso, né? Para tudo, não perde comp, que você vai compensar impostos federais, numa isenção de taxas municipais e numa isenção de impostos estaduais. Sim, perfeito. Qual o conselho que hoje a gente deixa para os empresários relacionado à boa gestão tributária? Nós temos tanto a questão do contencioso quanto a questão da prevenção, né? Na verdade é uma combinação. Sim. É um equilíbrio, né? Se precisar de alguma defesa, não há problema nisso, mas sempre a prevenção é algo que sai mais barato. Infelizmente, como já foi ressaltado aqui inúmeras vezes, a nossa legislação tributária ela é muito complexa. Então eu acredito que se você fizer da melhor forma, não é pagar mais, mas pagar o justo, já fica apertado. Se você tem um negócio que você consegue se beneficiar de alguns incentivos e benefícios, é bom para você, porque se você puder pagar menos imposto, é ótimo, porque você deixar a marca da sua empresa melhor, por você acreditar na ecologia, na tecnologia, em vários segmentos. Então você deixa a sua marca em evidência. Eu acredito que assim, se a pessoa trabalhar bem e corretamente,
ela tem que pagar só o que é justo, só o que é possível, nem mais nem menos. Quando Sim. você paga só o que é possível, você não corre o risco de pagar menos e ter penalidade. Sim. E se você paga o que é justo, você não paga mais e não toma prejuízo. Eu acredito que é uma linha tênue, aonde nós podemos analisar que o melhor é fazer um serviço bem feito. Sim. Deixar de pagar tributos Não existe. Impossível. Então, isso é interessante frisar, porque tem empresários que montam seus negócios, seus empreendimentos, pensando assim, eu não quero pagar tributos. É imposto, existe, então a decisão vou pagar menos imposto, vou correr menos risco e vou reduzir minha carga tributária da maneira correta, né? Sempre pelos caminhos legais e de maneira segura, sempre com a transparência em primeiro lugar, né? Controles e uma contabilidade bem Só atualizada. pontuando, eu acredito que assim, nós trabalhamos, acreditamos nos negócios e construímos um patrimônio. Por uma decisão errada, uma coisa mal feita, pode destruir 20, 30, 40 anos de trabalho. Então, eu acredito quanto vale toda essa jornada de vida que o empresário teve. Para ser destruído por uma ineficiência, por uma questão de não fazer a coisa correta no momento correto. Então, eu penso assim, prevenção, ter o trato, entender, ter relatório, guardar, ter um bom profissional do lado, porque você trabalhar 30, 40 anos e perder tudo por uma decisão mal tomada lá no começo, eu acho que é complicado. Acho que ninguém trabalha para isso, né? Não tem negócio para isso, né? Não, muito bem. Então, o próximo tema que nós vamos abordar hoje, na tarde de hoje, é o último tema, é sobre tecnologia.